Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. No seu horário que você vai estar vendo esse vídeo, né? Então, eu liguei a câmera aqui para falar com as mulheres. As mulheres dessa geração, que, como eu, muitas das vezes têm pensado: o que eu vou fazer da minha vida agora? O que está acontecendo comigo com tantas mudanças? O que vai ser? O que eu posso fazer para contribuir melhor, para ser melhor? E muitas das vezes você não acha as respostas. Como eu, você também não tem achado essas respostas. E eu tenho aprendido que a gente tem que aprender a olhar mais para nós, para gente, para dentro da gente. Hoje em dia eu vejo muitas mulheres se anulando, deixando de pensar em si para pensar na casa, no filho, no marido, para pensar nas coisas ao seu redor, que precisa de você, mas não para pensar em si, em você mesmo. E analisando por esses dias, eu tenho visto que tem mulheres que têm vontade até de mudar o cabelo, mudar o corte, mudar a cor. E muitas vezes não faz isso pensando que os outros vão pensar. Tem mulheres que têm vontade de mudar a forma de se vestir. Porque muitas mulheres são novas, são bonitas, têm condições de andar mais bem arrumada. E muitas das vezes anda num desleixo só. E isso eu tô falando pra mim mesmo. Eu conversando até comigo mesma aqui, dando uma resposta pra mim mesma. E aí eu vejo quando que a gente se anula, pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar, e deixamos de viver. A vida passa e você não viveu. Você não viveu. Eu vejo mulheres com vontade de cortar o cabelo e até cortam. Mas dão desculpas. Eu não cortei, foi isso que aconteceu. Por isso que meu cabelo ficou assim, que não sei o quê. Você pinta o cabelo? Não, eu não pinto, e na verdade tá tingindo o cabelo, tá fazendo banho de brilho. Não, é só dar um banho de brilho. Banho de brilho é pintura também, amiga, pra te informar. E você fica se escondendo com medo de falar que você pinta o cabelo, com medo de falar que você cortou sim seu cabelo. Você tem medo de comprar uma roupa que vai agradar você, que você vai olhar e achar bonita e fica com medo do que os outros vão achar dessa roupa, do que os outros vão pensar dessa roupa. E nisso, você vai viver na vida pelo pensamento dos outros, pelo que os outros pensam, pelo que os outros deixam de pensar, pelo que os outros vão achar, pelo que os outros vão deixar de achar. Conclusão. Você vai chegar nos seus 40, 50, vai se sentir frustrada. Vai se sentir que você não foi você, né? E o que você precisa? Então, o que eu preciso? Você precisa olhar para dentro de você. Como eu tenho feito durante esses dias, olhar para dentro de você e olhar se isso que você tem vontade de fazer, que você está tendo vontade de fazer, se isso, para você, aqui dentro, te acusa de alguma coisa. Se o que você está querendo fazer aqui dentro de você não te acusa, o mundo não faz a menor diferença se vai te acusar ou não. A menor diferença se vai feder ou cheirar para eles. Você já pensou? Se Jesus deixasse de falar com aquela mulher naquele poço, a mulher samaritana naquele poço, pelo que os outros iam falar,
Você já parou para pensar se Deus, se Jesus deixasse de escolher Mateus para ser um dos seus discípulos que andou com ele, porque ele era cobrador de impostos, e naquela época não podia se andar com cobrador de impostos? Você já parou para pensar que se Jesus tivesse deixado de escolher os 12 discípulos, por causa das falhas e fraquezas que eles tinham, porque se a gente for olhar, todos tinham falhas, todos tinham fraquezas, todos tinham defeito, nenhum era perfeito. Nenhum dos 12 foram perfeitos, eram perfeitos. Ao contrário, andaram com Jesus. Jesus escolheu eles. E talvez o que Jesus quer falar para você: eu te escolhi. Eu te escolhi para andar comigo, mas você veste uma capa que ela não é você. Você veste uma personagem que ela não é você, para agradar os outros, para ficar bem com os outros. Tem mulheres hoje em dia que deixam de tirar sua sobrancelha, que deixam de passar um batonzinho, que deixam de pôr um brinquinho, que deixam de fazer tantas coisas porque os outros vão achar ou deixar de achar. Querida, querido, amigo, amiga, o certo é você olhar para dentro de você. Olhar para dentro de você, falar com o Senhor: isso vai me prejudicar? Isso me prejudica? Se a resposta for não, meu amado, não tem nada que te impede. Tem coisas no cotidiano da gente que a gente é barrado pelo que os outros vão achar, pelo que os outros vão pensar. Ah, mas será que fulano vai gostar que eu fiz isso, que eu agi dessa forma? Tem pessoas aceitando dentro da sua casa o que não gostaria de aceitar e aceita para fazer média. Porque o outro quer que seja, porque o outro pensa para agradar o outro. E eu te digo nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, ou no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas para mim agora é manhã, que o que você precisa preocupar realmente é com o que está aqui dentro de você. O que tem dentro de você, o que está dentro de você. Muitas vezes você usa uma roupa muito comportada, não passa um batom, não tira a sobrancelha, não usa um brinco. Mas na primeira oportunidade você está com raiva, rancor, mágoa, está guardando ódio, tem ódio de alguém. Faz as coisas para agradar as pessoas, você não é verdadeiro com você mesmo. Você vive uma vida que não é você, para agradar o próximo. Agradar o próximo. Você deixa de se amar para agradar o próximo. E sendo que, quando você deixa de se amar, quando você se anula, você deixa de se amar, de olhar e não gostar do que você vê, seja físico ou seja de dentro, você não está cumprindo o mandamento do Senhor, que em primeiro lugar é amar a Deus sobre todas as coisas, depois o teu próximo como a ti mesmo. Você já parou para pensar se você está se amando, se você se ama da maneira que você é, do jeito que você está, com os seus pensamentos que você tem hoje, a forma que você está hoje? Hoje eu tive um despertar para isso, porque muitas das vezes estamos nos enganando nós mesmos. E eu quero que esta manhã isso também seja uma reflexão para a sua vida. Ok? Beijo.